Olá pessoal, bem-vindo a mais um Mixcast, o nosso podcast aqui da APA Show. Essa edição de 2025 está muito especial e eu recebo hoje alguém assim que é o cara que é referência no varejo quando a gente fala de contabilidade, de melhor gestão, de melhor também de lucro e margem, o Reinaldo da SLT, consultoria de contabilidade para supermercado. Que prazer enorme ter você aqui. Você sabe disso, né? Carol, o prazer é meu. Obrigado mais uma vez pelo convite. O stand tá lindo. Obrigada. Eu estendo aqui meus parabéns para toda a equipe da Mix por ter feito um trabalho excelente. Eu acho que assim ele mostra um ecossistema aqui para quem é do varejo. Cada partezinha do stand de vocês conta uma história do varejo. E ela tem um toque que é muito importante para mim, porque ele mostra o quanto você valoriza o seu cliente em toda a jornada dele no varejo. Então, assim, eu acho isso maravilhoso da parte da Mix. Mas eu não poderia deixar aqui de te dar um parabéns. Para mim? Obrigada! Porque eu tive o prazer de receber o livro de vocês, o livro do Fabrício, A Jornada dos Produtos no Supermercado, e tem um prefácio aqui que me chama muita atenção, porque eu sou o quarto filho de 5 filhos. E uma das coisas que eu aprendi com meu pai é que a família é a base de tudo. Que a família é quando aquele dia vai mal, parece que o mundo vai cair nas suas costas, é o lugar que você quer voltar, é pra tua casa. É o porto seguro, né? É o porto seguro. A gente tem o aconchego, a segurança. Então, e eu lendo o prefácio, ele é praticamente um abraço de uma irmã no irmão. Muito carinhoso. Que legal. E eu consegui ver isso. E assim, eu me sinto muito feliz de estar com você hoje aqui. Obrigada. Com a família Mix, com seu pai que me recebeu ali. Obrigada. Porque eu vejo como é importante para mim trabalhar com pessoas que têm o mesmo valor do que eu. Onde a família, ela tá acima dos negócios. E isso eu vejo aqui na Mix. Parabéns. Você falou com muito carinho do seu irmão. Com muita competência dele, o esforço que ele fez. Parece que durante 20 anos você estava do lado dele, ouvindo as palestras ali, eu fico imaginando o seu olho. Só absorvendo, né? Sendo uma esponja. E o seu olhar de orgulho eu consigo ver nas suas palavras. Isso daqui para mim é praticamente um abraço. Parabéns pela dedicação que você teve, pelo carinho do Fabrício de escrever e de confiar em você essa responsabilidade de fazer esse prefácio, que imagino que não deva ter sido fácil. Então, foi um pouco desafiador. Quando o Fabrício me convidou, eu falei, Fabrício, você quer que seja eu? Ele falou, claro, nega, quem mais? E aí eu comecei a escrever, eu falei, bom, eu vou ter que escrever bonito, porque o Fabrício escreve bonito, né? Fabrício é prof, né? E aí eu escrevi de uma forma, aí eu mandei para ele e falou assim, não é você ali. Você tem que ser você tem que ser você, do seu jeito. Eu falei, vou escrever do meu jeito. Tudo bem? Ele falou, tudo bem. E aí eu escrevi do meu jeito e é engraçado, como muitos clientes e amigos falam assim, Carol, eu escuto a sua voz falando quando eu leio aquilo ali. Não, e tem uma parte que me pega, que é a parte que você chama ele de irmão mais velho. Ali, na hora que eu li aquilo, eu falei, isso aqui é coisa só de quem é de casa sabe. Exatamente. Que eu sempre brinco, não, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo. Mas não significa exatamente que ele nasceu antes, né? Mas é o meu irmão mais velho. Vamos deixar assim, né, Carol? Mas que bom que você gostou da leitura. Eu acho que realmente é um livro de um conteúdo que agrega bastante para o supermercadista. E foi uma honra. Você sabe que a história desse livro... Bom, você sabe. Eu fui dar uma palestra em Recife. E tinha o pessoal de uma editora que assistiu. Quando eu desci do palco, ele falou assim, você tem que escrever um livro dessa palestra. Quem ia dar essa palestra era o Fabrício, né? Aí, obviamente, ele não pôde ir pelas demandas e me mandou. Já a palestra dele, quando eu li a palestra dele, eu falei assim, é muito complexa. Não sou eu dando essa palestra. A gente tem que falar o que está no coração. Foi isso que eu aprendi com meu pai. Sim. E aí eu mudei um pouquinho com tudo que eu já tinha aprendido dele e transformei nessa palestra, chamava o ciclo de vida do SKU, a jornada do produto. E aí quando aquele diretor dessa editora me convidou para fazer o livro, eu falei, eu aceito, mas quem vai escrever é meu mentor. É o meu irmão mais velho,
que vai falar com muito mais propriedade. Já negociei tudo com ele e falei, Fabrício, Que legal. daqui 20 dias eu preciso do livro escrito, tá bom? E aí ele meio que não acreditou, né? Faltava 10 dias, e aí, cadê? Eu já preciso entregar a primeira parte. Ele, é sério isso? Eu falei, é sério. E aí, então, mas aconteceu, eu já estava com o lançamento previsto. Ó, gente, a jornada do produto tá no nosso link, na bio do nosso link do Instagram, você consegue adquirir. Olha, eu já tenho o meu, acho que assim, você que ainda não tem, eu acho que vale a pena adquirir. Eu acho que assim, é um livro com muitas camadas. Porque ele passa por muitas fases do varejo, né? E eu entendo aqui escrito a jornada porque ela traz uma percepção que eu acho que a Mix ela foi evoluindo conforme o tempo e o objetivo da Mix, pelo que eu conheço, do que a gente já conversou, foi sempre buscar resolver o problema do varejo. É isso, a gente só funciona para isso, né? Então, e isso foi mudando a percepção conforme foi se evoluindo a tecnologia. A Mix é uma empresa hoje de desenvolvimento tecnológico e ela mostra nesse livro, praticamente, a história da Mix, como que ela foi criando ou tendo esse mindset de como que eu posso ajudar, aonde que está o gargalo, por que que o mercadista sofre tanto. Eu queria já falar uma pergunta, então, provocadora, aqui para a nossa audiência. Você está focado no que realmente você precisa ou você está andando em círculos, dando a volta sem saber o que realmente vai te trazer margem? E aí eu queria que você explorasse um pouquinho sobre a miopia empresarial. Que, gente, o Reinaldo, ele preparou um conteúdo maravilhoso, denso, robusto, profundo, sobre um pouco, ele se inspirou no livro, né, do Fabrício e nas tendências do varejo também, acompanhou a nossa viagem para a NRF. E aí ele desenvolveu para nós um conteúdo, já foi super organizado e é muito bom a gente contar com parceiros assim. E eu queria que você falasse sobre a miopia empresarial. Olha, Carol, acho que assim, como a Mix, a cada ano a gente faz uma análise da nossa carteira de clientes na SLT, tanto eu quanto o Dario, meu sócio, para a gente entender as dificuldades que eles estão encontrando. E assim, o ano de 2024 foi um ano muito desafiador para o varejista. A gente tinha um problema de economia muito volátil, inflação muito alta, tanto que o Fabrício dá palestras, né, hoje aparece na Globo News, ele está famoso, né? Muito, então, a imprensa descobriu, a imprensa começou a nos seguir, descobriu, e todo dia, ontem ele deu outra, né, ao vivo, todo dia chega ali convite, pelo amor de Deus, me dá uma entrevista aqui. Ele já virou professor, economista, comentarista. Eu vi ele na Globo News falando sobre isso, da inflação dos alimentos, como isso impacta, né, o varejo local, o de bairro, né, o de vizinhança. E aí, assim, o que a gente identificou? Muitos empresários estavam com dificuldade de entender o jogo que ele estava jogando. E aí a gente se aprofundou um pouco nisso. E aí a gente viu que a realidade que alguns empresários eles enxergavam do momento a qual ele estava vivendo estava distorcido. É praticamente uma miopia. A miopia é um sintoma ocular onde você consegue enxergar de perto, mas você não consegue enxergar de longe bem exato o que está acontecendo. Fica nada definido, é tudo embaçado. É praticamente, Carol, como você está dirigindo, praticamente vocês estão ali em Campinas, quando você pega a Bandeirantes, e está tudo nublado. Você só consegue ver um palmo à tua frente, você não sabe se tem um carro logo à frente. E você se preocupa praticamente com o retrovisor. E você fica olhando para ver se alguém vai bater em você. A sua preocupação não é bater no que está na sua frente, é se você vai bater em quem está atrás. Então, o que acontece? A miopia empresarial, ela te limita a o que você está enxergando. E muitas vezes o empresário, ele prefere focar naquilo que dá mais prazer para ele. Se ele gosta, se ele é mais focado em marketing, ele corre para o marketing, deixa as outras áreas em stand-by. Se ele gosta de comercial, ele sai comprando, mas não se preocupa se aquela mercadoria gira ou não, ou se o cliente dele quer ou não, o que importa é o preço. Então, ele fica cego diante de trabalhar de forma desacerbada, achando que aquele trabalho vai trazer resultado, e muitas vezes aquele trabalho está tomando somente as energias dele. Então, quando a gente fala de uma miopia empresarial, é praticamente quando o empresário, ele
está focando somente no que está um palmo à sua frente e esquece de projetar o futuro da empresa. Tem um caso que a gente conversa bastante na SLT, que é da BlackBerry. Que em 2000 ela lança aquele celular. Quem não teve um BlackBerry? Que ficava lá digitando, mandando um texto. Era um celular que, assim, ele explodiu, ele era o maior do mercado. E aí eles entenderam que eles tinham uma tecnologia do celular avançada, eles tinham a questão do toque, daquele barulhinho que tocava quando você apertava as teclas, e tinha uma criptografia, né, nas mensagens enviadas. Então ele tinha uma segurança, ele tinha uma cibersegurança. Quando chega em 2007, a Apple lança um iPhone, um celular via touch, disruptivo. Não tinha. Eles achavam que isso não ia incomodar, que não ia fazer frente a sensibilidade que o seu usuário tinha já com o seu celular. Só que pelo contrário. Os anos se passam e eles vão perdendo seu market share, eles vão perdendo a sua participação no mercado. Consequentemente, chega um momento que se torna irreversível. E aí eles pensam assim, o que a gente vai fazer? Eles trocam o CEO, os diretores vendem a empresa, um novo CEO assume e ele faz algo que você me apresentou na NRF. Que foi o quê? Na palestra do presidente da Tommy Hilfiger, o que ele fala? Que o empresário ele tem que olhar para o seu DNA, para o que fez ele chegar até ali. A BlackBerry faz essa anamnese, ela olha para dentro e fala, calma, nós temos um touch, eles trocaram. Nós temos uma cibersegurança aqui de mensagem criptografada. E eles pegam essa tecnologia, eles se reinventam, os carros passam a ter agora a telefonia móvel com criptografia e nas mensagens, e eles se tornam uma empresa mudando de direção, praticamente como que o retrovisor, como a gente estava falando do carro, que estava embaçado, o retrovisor como se tivesse uma imagem limpa de um cenário novo, de um novo horizonte, que eles pudessem projetar para frente. E aí a própria BlackBerry, ela se reinventa. Então, assim, quando a gente olha o que a NRF, que ela tinha o nome de Game Changer, que é uma mudança... Virada de jogo. Não é que o jogo mudou, é que a regra do jogo é diferente. O varejo, ele não mudou, ele não vai deixar de existir, não vai deixar de existir a loja física. E eles bateram muito firme nisso lá. Muito. A diferença é que agora não basta ter prateleira e produto. Né? Então bateram muito forte também na história da experiência do cliente. Isso a gente já vem falando também há anos, né? Sim. De fazer o cliente se sentir especial. E foi o caso agora, né? Desses queridos que estão aqui. Acabaram de passar aqui. Que a gente quis exatamente dar uma experiência nova. Então a gente estava... Não vou nem mencionar o que foi que a gente fez para não virar moda. Mas de tentar sempre trazer a experiência de forma que a pessoa se sinta única, né? Então, produto em prateleira tem o e-commerce. A loja física é para trazer a experiência. E como você vem falando aí para mim, então, dessa história de saber olhar para trás o que nos trouxe até aqui, você me diz que ainda encontra muito varejista olhando o mapa numa época, numa geração que a gente já está com o GPS instalado? Ah, eu acredito. Eu acredito assim. O que a gente vê? Isso aí a gente vai pegar... Mapa de papel, né? Olhando o mapa. Porque o que acontece, Carol? Você deve pegar muito isso. Nós estamos numa empresa. A Mara, uma empreendedora nova, junto com seu irmão, com seu pai, uma empresa de 30 anos, que, assim, lutaram para chegar, para ter protagonismo dentro daquela cidade. E o que acontece? Quando a gente foi olhar hoje os dados dela, eles não traziam profundidade. A gente não conseguia analisar e entender praticamente uma curva ABC. Nós olhamos o cadastro de produto e identificamos que os produtos estavam cadastrados errados. Isso é uma excelência da Mix, isso aqui é commodity. Então a gente identificou 50% da carga tributária que ela está pagando estava errado. É praticamente você fazer uma viagem hoje, saindo de São Paulo para Santos, sem saber que estrada você vai pegar, e pegar aquele guia São Paulo antigo e ficar olhando ali no guia de papel, sendo que na verdade hoje você tem um Waze, que é praticamente, né, um GPS via satélite, que te leva onde você quer, de forma mais rápida, assertiva, já encurtando um caminho.
Só que acontece, tem muito empreendedor antigo que tem as suas manias, que ele pega isso e não quer usar a tecnologia porque ele não acredita ou não sabe usar, e acaba tomando decisões já não com base em dados, mas com base em feeling. Eu acho que assim, isso serve? Sim. Só que hoje ele pode refilar esse feeling entendendo o comportamento da sua loja. Mas quem não sabe aonde quer chegar, já dizia o livro ali, Alice no País da Maravilha, o coelho para ela, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então eu vejo praticamente muito varejista caminhando em círculos. Ele não consegue entender porque ele não consegue sair daquele caminho. E quando a gente olha para o supermercado Amara, o que a gente encontrou lá, a gente conversando? O preço estava errado. A mercadoria, praticamente o sortimento, estava sendo comprado ali sem usar uma estratégia de negócio. Sem saber se o meu cliente quer aquele produto, quanto que eu deveria comprar daquele produto para saber se eu estava com o meu capital de giro que suportava eu pagar aquele boleto dentro do prazo razoável, né? E se fazia parte do meu plano de negócio a carga tributária. Não, regime tributário inadequado, né, pagando um imposto altíssimo. E aí, nesse sentido, Carol, quando o time comercial da Mix, ela comenta lá conosco, ela fala, olha, tinha um produto específico que era refrigerante. E eles vendiam muito refrigerante, que era uma particularidade daquele segmento. E ele saía tributado de PIS e COFINS. Isso mudava toda a regra do jogo. E às vezes isso te traz uma miopia, porque você acha assim, o problema é o meu concorrente, porque ele está fazendo alguma outra coisa, porque o meu preço está muito alto. A gente já teve várias pessoas de falar assim, não, eu acho que meu concorrente vende carga roubada, só pode. E não é, né? Não é. Ele está tendo estratégia tributária e estratégia de compra, estratégia de negociação, sabendo comprar de forma profissional, usando dados para tomar de decisão, tendo inteligência na questão de classificação da tributação, se a CEST está sendo usada corretamente, se ele tem uma estratégia, se ele compra de dentro de estado, de fora de estado, se é de distribuidor, se é empresa do SIM, se é empresa do lucro presumido, se é do lucro real, se eu tenho um crédito, igual você comentou para ela, do lucro real, se ela está tomando os créditos devidos, se o imóvel é próprio, se está dentro de uma holding, se ela está tomando crédito desses insumos que, conforme a lei, ela tem direito. Então, assim, tem muitos benefícios que não foram assertivos. E o grande risco disso, quando você caminha praticamente cego ou com GPS de papel em momento onde a gente tem GPS via satélite, Carol, o livro do Fabrício ele enfatiza que quando a experiência de um cliente, de quando ele entra na loja, e você comentou ontem na Copex, que quando ele chega e a margem do produto está errado, porque a alíquota estava errada e ele precificou essa xícara com um valor acima do que ele deveria por causa dos créditos que ele não tinha, ou por ele estar com débito acima do que deveria, o cliente ele olha para a xícara e fala, nossa, mas essa xícara está fora de preço, ele vai embora. E conforme ele mencionava, conforme a pesquisa da Nielsen, cerca de 61% a 70% do cliente que entrou na sua loja e não encontrou o que ele queria ou o preço estava fora de mercado, ele vai embora. Não volta mais. E você perdeu esse cliente. Isso e aí o que ele encontra na outra loja que foi buscar, gostou, e vai ficando, e vai ficando. E você explicava que isso era uma ruptura. Exatamente. Né? Eu nunca tinha ouvido esse termo. E aí eu falei, nossa, é verdade. Eu sempre tinha aquela ideia de ouvir bastante consultores, amigos, queridos, que a ruptura é quando você vai na loja e não tem a mercadoria. Mas eu não tinha essa percepção de a mercadoria existe, só que ela está fora de preço. Ou tá fora, ou não está cadastrada, vai passar na gôndola, o comprador fez a compra sem estratégia, chegou na loja, vai para a gôndola, não está cadastrada, a hora que o cliente passa no PDV, está sem cadastrar, chama alguém. Gente, hoje em dia as pessoas não têm tempo para esperar. Não, o tempo hoje é o nosso bem mais precioso. E aí a pessoa desiste daquela compra e deixa aquele produto lá. Isso é ruptura. Ruptura, ter o produto na área de estoque, mas não está na área de venda. E por aí vai. Verdade. Então, assim, existe uma camada de empresários que se encontram com esse GPS manual
aonde hoje a informação é tão preciosa e ele acaba desprezando esse dado dentro de um RP, dentro de uma inteligência fiscal, para que ele consiga olhar os dados e analisar o comportamento do seu cliente e ter a carga assertiva. E você tocou aí num assunto quando você fala do refrigerante, né? Que eles vendiam muito refrigerante e o refrigerante a gente sabe que é substituição tributária e estava todo sendo tributado. Então ela pagou 2 vezes, né? A gente chama na Mix Fiscal de queimou caixa, né? Era um dinheiro que era para estar no caixa dela sendo investido em novos produtos, em loja, enfim, ela resolveu pagar 2 vezes. Né? A gente já paga pouco imposto no Brasil, né, Reinaldo? Sim, porque um dos fatores que atrapalha o varejista é a carga tributária elevada. Então, assim, dentro de um cenário, Carol, onde o lucro do varejo ele é entre 2% a 3%, onde 35% praticamente do que a gente luta praticamente é impostos, aonde para entregar as obrigações acessórias e deixar a conformidade em dia, um contador gasta 1.500 horas por ano, não tem como você desprezar esse dado e não colocar isso dentro da sua estratégia de negócio. Você tocou num assunto, num ponto que é bem importante. Muitos varejistas têm desprezo pela inteligência fiscal. Eles não entendem o potencial que isso traz, acabam pagando impostos em dobro, achando que está tudo certo porque a nota fiscal ali saiu bonita. Sim, tem muitos hoje que assim, mas sabe o que acontece, Carol? Eu vejo assim, existem poucas empresas que se preocupam em orientar o seu cliente, explicar para ela como que é o jogo. Na Mara mesmo, que a gente estava conversando, você tem o feeling e a clareza de falar com o varejista, e nem todo mundo tem essa habilidade. Isso é um mérito, uma capacidade de vocês aqui na Mix, e você explicou para ela muito bem como que tem o crédito, como tem o débito no lucro real, como se comporta o lucro presumido, como se comporta o simples, para que ela pudesse ter um panorama geral que, assim, existe um caminho para você seguir. Só que para isso você precisa de tecnologia, você precisa de um parceiro que queira pegar na tua mão, como pegou com o rapaz que apareceu aqui, você me explicou uma história linda, de como vocês ajudaram eles a sair de uma situação caótica e ir para uma situação de prosperidade e de gratidão, né? Onde, através do saneamento do cadastro de produto, da recuperação de créditos, onde eles estavam abrindo mão por falta de conhecimento, vocês explicaram isso para ele e tornaram isso uma vantagem competitiva. Então, quando a gente fala assim que tem muita gente ainda que ainda tem uma trava sobre essa possibilidade de inovação e inteligência artificial, blockchain, de tecnologia, eu vejo porque falta alguém que tenha clareza em explicar a importância e como isso é a mudança de chave para o negócio dele. A gente tem sempre essa preocupação, né, de trazer, o nosso slogan é descomplicando a tributação. Descomplicando a tributação, a gente traz essa frase há alguns anos e é muito gratificante a gente pegar na mão, ensinar, porque muitos, eles, como é o exemplo desse case que a gente está contando aqui, eles são comerciantes, faz 30 anos que o pai começou ela dizendo, né, não, meu pai sai de domingo para ir comprar produto novo, nem sabe o que precisa, compra do dinheiro dele, traz para cá, coloca aqui dentro. E quando a gente apresenta que agora não é mais hora de ser comerciante, é hora de ser empresário, né, de aprender a usar os dados, de aprender que existe hoje no mercado tecnologia que substitui mão de obra. Sim. Né, que hoje é a grande dor do varejo também, a falta de mão de obra qualificada, ensinar eles a pagarem os impostos de forma correta, sem queimar caixa, sem se expor ao fisco. Eu fico muito feliz, a gente faz isso com muita alegria e tenta explicar desde o beabá, né? No caso, lembra? Ela não sabia nem o que era crédito, né? Não sabia. A gente tem que explicar, gente, é igual cashback. É igual que você paga, mas você recebe um pouquinho de volta, é cashback. Seria muito importante que as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir a palestra que você deu sobre isso, praticamente, na Compex, onde você explica praticamente todas essas fases, né? Primeiro sobre a higienização do cadastro de produtos,
a precificação correta usando débito e crédito. Saber comprar, né? Nem sempre o fornecedor que está vendendo pelo preço mais barato é o mais barato. Qualificar o departamento de compras, se aquele produto tem IVA, se não tem, se ele é ST, se ele tem diferencial de alíquota, se vale a pena eu comprar com 7, com 12, com 18, que tipo de fornecedor. Então, muito importante também fazer um link. O departamento fiscal tem que conversar com o comercial, né? Não adianta só passar a revisão, fazer a revisão de cadastro e não falar para o seu comercial o que foi corrigido. Sim, mas ontem vocês estavam aqui com um cliente, com a Rosa, né? Sim, uma querida, gente. Beijo pra Rosa. E ontem, e a Rosa foi isso, porque assim, eles têm um processo agressivo de compra e venda, é um negócio bem surpreendente que o Júnior e a Bárbara criaram lá, só que isso que você está falando vai em sinergia com o que eles estão buscando, que é o quê? Eu preciso juntar o departamento de compra com o financeiro e com o marketing, e com o time estratégico tributário, que é a Mix, e com a contabilidade, para que eles criem um ecossistema dentro da empresa onde essa tomada de decisão ela seja estratégica. E eficiente, né? E eficiente, porque eles não podem queimar caixa. Exatamente. Eles não podem deixar a mercadoria sem que ela gire. Por quê? Porque quando você estava na NRF, o que o pessoal do Walmart ele começou a fazer? Usar a preditividade para que a mercadoria ela tivesse giro, ela não ficasse parada no estoque. Porque mercadoria no estoque, você está queimando caixa. Gente, a gente ela deu o exemplo, né? Eles tomaram uma multa, uma panela de pressão, foi lá nesse caso, sim. Foi? Uma multa por causa de uma panela de pressão que estava no estoque há 6 anos, porque não tinha o selo Inmetro, mas estava no estoque há 6 anos, um monte de panela de pressão que ninguém lembrava. Não girava. Então imagina, Carol, a gente está dizendo que assim, quando a gente fala de mudar o jogo, que foi praticamente o que você apresentou pra gente na NRF, né? Visita técnica em mercado, com empresários, as palestras, e a gente aqui acompanhando o nosso parceiro com muito orgulho, e quando a gente olha isso, da importância desses dados que as empresas lá fora já utilizam para poder trazer o cliente e ter assertividade na venda, eu vejo que aqui no Brasil, é igual você falou, a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido, nessa tecnologia. Então, assim, a gente já tem dificuldade de entender o que nós já temos hoje de tecnologia. Mas tá vindo uma reforma tributária aí. Nossa. Ela vai mudar o jogo de verdade. E como você agora entrou nesse assunto, você tocou num ponto no seu e-book que eu adorei, quando você fala que aquela margem linda que engana mais do que aplicativo de namoro, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está aqui nos assistindo na feira a diferença de margem bruta, margem líquida, se você quiser ir para markup, se você quiser ir para margem de contribuição, mas fala um pouquinho para o pessoal sobre isso. Normalmente, quando a gente vai conversar com o varejista, e é aquele mais antigo, ele está acostumado a precificar pela margem bruta. Ele compra a mercadoria e coloca o preço em cima. Independente de qual é o débito, de qual é o crédito, de qual é o custo operacional dele. Então ele estipula, aqui tudo eu quero 30%, aqui tudo eu quero 40%. E vai pro all-in pro jogo. O jogo dele é esse. É como se fosse uma mesa de poker, toda hora ele tá indo pro all-in. Independente de quem ele comprou, se isso ele vai ter uma vantagem competitiva ou não. Ele compra a mercadoria, aplica 30%, 1,30% e vamos embora. Essa é a margem bruta. E ele tinha uma percepção que, antigamente, que isso trazia algum resultado para ele. Só que o momento que a gente vive, Carol, onde tem vários varejistas passando por recuperação judicial, um endividamento muito alto, uma taxa de Selic muito alta, onde o capital de giro ficou caro de terceiros, onde o varejo hoje busca 2%, 3%, ele ir pela margem bruta, quando ele percebe, ele está sem conseguir pagar fornecedor, ele está com endividamento, porque ele está fazendo empréstimo para pagar imposto. Dói, né?
Demais! Porque quando eu pego um balanço e a gente vai fazer uma análise na SLT, eu falo, olha, a história que você está contando é que você está com algum problema, mas eu falando com você, para você parece que está tudo bem. Eu estou olhando aqui seu endividamento bancário, por que eu tenho esse endividamento bancário? Você está montando muita loja? Qual que é? Nossa, a gente pegou um caso desse ontem. A gente pegou o balanço retroativo, vimos essas coisas e a gente viu a aplicação na conta, sendo que está rendendo menos do que não está fazendo sentido, rendendo menos do que a dívida que ele está tendo. E aí a gente estava até orientando também nessa questão. É uma análise que, assim, vocês fizeram com muito zelo, mas, assim, muitos profissionais desprezam isso. Só manda uma guia para ele. O pessoal está muito preocupado, Carol, de mandar uma guia com base numa média histórica. E tudo depende, né? E tudo depende. Só que, assim, ninguém parou para ouvir o empresário, como vocês fizeram, né? Como a gente fez com a Mara, de entender, calma, vamos entender primeiro o que aconteceu, como vocês chegaram até aqui, o que está acontecendo. E nem sempre o que trouxe até aqui, o que vai levar, como a história que você comprou. Da Blackberry. Uhum. Ela pode ter que mudar, ela pode ter que jogar um jogo diferente. Que eles não estão acostumados. O que trouxe a gente até aqui, o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar adiante. Não. A gente tem que exatamente entender qual é a dor do varejo, né? Qual é a dor do cliente, qual é a dor do consumidor. Então, praticamente, quando a gente analisa, igual vocês, um balanço e entende por que o cliente está com essa dificuldade, o nosso papel é orientá-lo para tirar essa cegueira, essa miopia que ele está. Até então, eles achavam, estamos muito bem. Mas como você está bem? Você está com endividamento aqui, seu estoque não gira, você está com problema operacional. E às vezes ele não está com um RP que consiga dar subsídios para ele, Carol. Exatamente. E aí ele acaba ficando cada vez engessado, vai ficando para trás e depois bota a culpa que está tendo muito atacadista, né? A culpa é sempre do concorrente, né? A pessoa nunca olha para ela e fala assim, olha, o que eu estou fazendo que eu poderia ser melhor? Reinaldo, vamos olhar agora um pouco para frente. A gente falou de retrovisor, de olhar para trás, vamos olhar um pouco para frente. Quem é que vai sobreviver? Quem é que vai crescer? O que o varejista hoje precisa desenvolver com urgência? Olha, hoje ele tem que ter uma visão, eu acho, macro, onde não dá para desprezar o que está acontecendo a nível macroeconômico também. Carol, nós tivemos um problema com o preço do café. O preço do café, o preço do ovo, o preço do azeite. Então a gente está falando que a gente sofre influência climática, econômica, política, cambial. Então, assim, esse ambiente a gente nunca passou, onde a gente tinha tanta volatilidade. Então, o varejista, e dependendo do mix de produto que ele trabalha, então ele tem que conhecer o seu DNA, o seu mix, o que trouxe ele até ali, para que ele consiga se reinventar. Porque se ele era um cara que estava trabalhando, de repente, um FLP, onde o ovo era um produto que ele tinha ali dentro da curva ABC de forma relevante, e ele ficou caro e ele ia perder faturamento, ele teria que ter buscado de alguma outra forma. Estamos vivendo um momento econômico onde o poder de compra das pessoas tem diminuído. Quantos são a empresa que aumentou o faturamento e o lucro caiu? Porque ele trocou o produto na cesta básica. Então, o varejista ele tem que olhar para a inteligência artificial, ele tem que olhar para a tecnologia e extrair os dados, e praticamente ali nasceu uma estratégia de operação. O Fabrício ele comenta no livro algo que ele fala assim, olha, você tem que saber o que a pessoa quer comprar, quando ela quer comprar e o preço que ela quer comprar. Então, assim, não é algo, eu vou comprar isso e a pessoa vai levar. Não, ela quer isso. A esse preço, nessa, vamos dizer assim, disposição, será que é isso? Então, assim, sem olhar dados, não dá para ir no achômetro. Hoje não tem mais, né? Como você, pela sensibilidade, pelo que pensa, pelo que acha, né? Não. Hoje o empresário tem que ter a bússola dele, números, tudo é números. Números, dados, informações, dashboards, e aprender a ler isso. Aprender a ler. E muitas vezes é difícil ler isso. Mas existem as empresas de tecnologia, os profissionais preparados, especializados para dar esse suporte. Né?
Eu digo assim, o empresário precisa ter resiliência, porque ele vai ter que passar por uma mudança e praticamente a gente conversou um pouco sobre isso, de mentalidade, aonde ele vai ter que romper as travas que ele tiver, porque hoje os dados é praticamente o travesseiro dele, ele vai dormir e acordar com ele pensando em dados, como ele fazer a sua empresa vender mais, qual caminho ele tem que seguir, qual ação, que plataforma ele vai. Hoje, quando a gente olha, a Nielsen, ela disse que em 2024, 12% aumentou a venda no e-commerce em 12%. Então, assim, a gente tem hoje outros concorrentes diretos e indiretos que impactam o varejo regional, que impacta a vizinhança. Então, além de eu ter um bom atendimento numa era de apagão de mão de obra, eu tenho que me reinventar. Entender todas esses pequenos detalhes. Porque quando a gente olha para a Mara, a gente vê assim, fala, nossa, eu estou com dificuldade com concorrência. E não era, né? Não. Eu estou com dificuldade no meu produto, mas a dificuldade no produto era a precificação, porque a carga tributária estava muito alta. Eu estou com dificuldade no meu lucro líquido no final, porque não está... Já foi melhor, ele no caiu. Sistema, você lembra que ela percebia, ela estava assim, vendada, tateando, tentando descobrir que ela sabia que alguma coisa estava errada. E falou, Sistema, eu preciso mexer no meu cadastro. O que o Sistema falou para ela? Lembra? Não precisa mexer, você está no Simples, com faturamento que não poderia estar no Simples. Não precisa mexer no seu cadastro. Tá tudo bem. E tributando o refrigerante, a gente pegou um caso que ele tributava hortifruti. Mas quando a gente olha, são detalhes, não é? São coisas muito pequenas, não é? Você tá falando, a gente simplificando aqui, o problema é o concorrente. Não, não é o concorrente. Eu precifiquei errado, porque comprei errado, cadastrou errado, e eu tô com, de repente eu tô com um RP que não atende hoje a minha expectativa. Funcionava 30 anos atrás, Funcionava, não mais hoje. Dentro do que eu preciso hoje para me tornar competitivo, não me atende. Entendeu, Carol? Muito bom esse papo, a gente ficaria aqui horas conversando, mas eu queria que você deixasse uma frase. Se você tivesse que escrever numa placa para deixar na porta de um supermercado uma frase, qual seria essa frase para a gente fechar? Carol. Ai, difícil essa, hein? Mas assim, eu acho, do que a gente falou muito de estratégia. Então, para mim, assim, quando eu falo de varejo, eu falo de pessoas. E quando eu falo de estratégias, é sobre cuidar de pessoas. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada. E é isso, né? Ou você foca, agora é a hora de ou você foca ou você fracassa. Não tem outros caminhos, né? Não tem. Isso só tem esses dois. Ou você foca ou você fracassa. Mas foi uma delícia esse bate-papo. Obrigada, Reinaldo. Obrigado, Carol. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Obrigado. E quem quiser conhecer mais a contabilidade que o Ronaldo faz nas empresas de supermercado, acessa seu site, fala com você. Entra no site da SLT, pode procurar a gente nas redes sociais, sltconsult.com.br. Será um prazer recebê-los e conversar um pouco com vocês. Ou fala com a gente também, né? Quero falar com o Reinaldo, que a gente chama ele. Então, um beijo, obrigada.